Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Caçador, interior de Santa Catarina. João Carlos Pereira Trindade, filho de um pai rígido, frio e autoritário, logo na adolescência começou a contestar esse regime a rédeas curtas. E a partir dali, as brigas e as revoltas ficaram insuportáveis. Com pouco dinheiro e muita vontade de ser livre, ele fugiu para a cidade grande. Morou um tempo numa pensão, foi parar nas ruas, começou a andar com os maus e ficou pior que eles. Aos 17 anos de idade, João Carlos já havia trilhado todos os caminhos da marginalidade e formou-se com honra nessa escola. De delinquente, responsável por pequenos furtos, passou a ser membro de uma gangue e acabou como chefe de quadrilhas em todo o sul do Brasil. Aos 19 anos, depois de ser preso, foi parar no Carandiru e estava lá no dia daquela rebelião histórica em julho de 1987. Hoje, miraculosamente, ele conhece todos os sentidos daquele verso bíblico que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que mudança, que virada! E a prova dessa história está aqui hoje com a gente, é o João Carlos. Que honra pra gente, a gente está muito feliz, João Carlos, de ter você aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo privilégio de poder participar desse programa e com meu depoimento talvez ajudar algumas pessoas, os jovens principalmente, que talvez estejam entrando por esse caminho e principalmente para quem não entra nesse caminho que um dia João trilhei. Carlos, que fatores você acha que contribuíram para que você saísse de casa? Bom, você já narrou no começo, principalmente o fato de não ter uma boa formação familiar, um bom relacionamento com meu pai, não ter nascido num lar cristão. Eu não gosto muito de justificar erros. As pessoas, o homem sempre busca justificativa para o que ele faz de errado, sempre se justificar. Mas eu creio que talvez se eu tivesse uma melhor estrutura, uma boa educação, orientação e bom relacionamento, isso talvez não teria acontecido. Embora isso hoje não seja mais uma regra. Nós vemos aí muitos jovens bem nascidos, bem formados e acabam fazendo uma opção errada. Agora, João, no seu caso, quando você saiu de casa, você passou um tempo numa pensão e acabou não conseguindo, né, se estabelecer sozinho. E como que foi essa coisa de ir morar na rua? Por não ter a mesma opção, não ter como se manter sozinho, e a outra opção seria voltar para casa e era tudo que eu não queria. Então, você se lembra da sua primeira noite na rua? Lembro, nossa, lembro muito. Em Curitiba, muito frio, foi muito difícil. Quando eu achava que tinha encontrado um lugar bom para passar a noite, chegavam os donos até a rua, que teoricamente é pública, tem dono. Tem dono. Tem quarteirão que as prostitutas dominam, tem quarteirão que são os travestis, outros são os drogados, etc. Tudo tem dono. Puxa vida. Agora, esse seu caminho, né, de estar na rua e até você se tornar um bandido procurado pela polícia, quais foram os passos que foram trilhados? Como você falou, né? Você anda com os bons e você naturalmente será bom. Você anda com os maus e um dia você pode ser pior que eles. Você morando na rua, você não vai ter boas companhias. E eu comecei a andar para sobreviver, fazer amizade com meninos de rua
E aí comecei, a primeira vez que eu roubei para comer, Olha. numa feira. E isso foi num crescente até eu me tornar um assaltante. Que coisa. Você, com quantos anos que você foi parar nas ruas? Não tinha 15 ainda. Não tinha 15. Não tinha 15. Pois é. Agora, eu fico imaginando, assim, né, o estado emocional, a sua autoavaliação, né, a sua autoafirmação nesse período. Quando você olhava para você e via aquele caminho que você estava trilhando, o que você pensava, né? Eu queria muito ter uma oportunidade, mas eu não tinha nem maturidade e nenhuma referência para buscar essa ajuda. Todos os parentes com os quais talvez eu tentasse uma ajuda me levariam de volta para minha casa, me denunciariam. E era tudo que eu não queria voltar, para apanhar e ser maltratado pelo meu pai novamente. Então eu me importava apenas em sobreviver nessa ocasião, só. Queria meus sonhos, tudo eu já estava abrindo mão deles, eu queria apenas sobreviver. João, e com relação à sua parte espiritual, né? A base religiosa, como que foi isso? Então, eu sou de formação católica, até 10, 11 anos assim, os pais meio que obrigavam a gente a ir à igreja, fiz primeira comunhão, aquelas coisas todas. E eu, de certa forma, mesmo não tendo uma prática religiosa, eu temia a Deus. E eu tinha aquelas informações deturpadas a respeito de Deus, da salvação. Então, eu pensei muitas vezes em enfrentar o meu pai, para ele não bater mais na minha mãe, nos meus irmãos. Eu pensei muitas vezes até em assassinar o meu pai. Mas eu não tinha coragem de fazer isso, porque eu tinha aprendido que quem maltratasse o pai ou a mãe ia para o inferno. E era tudo que eu não queria. Então eu preferia abandonar a minha casa. Mas eu temia a Deus, eu tinha o temor de Deus. Eu não sabia como, mas eu tinha. Depois, né, nesse período que você começou a se envolver com pequenos furtos e foi adentrando mais nesse mundo, como que ficou então essa sua noção de Deus? Assim que eu praticava algo errado, roubo, essas coisas assim, é engraçado que Deus tinha realmente um plano para a minha vida, porque eu não me envolvi com drogas e eu criei para mim um tipo de ética. Eu não assaltava mulheres, pedestres, essas coisas assim, eu não fazia. E quando eu terminava isso, que aí eu já vivia de roubos e assaltos, eu me arrependia muito, eu sentia muita tristeza. E muitas vezes senti vontade de devolver as coisas, etc. Olha. Eu me incomodava muito, então eu procurava, sabe, fazer outras coisas e continuava novamente para aquilo não me atormentar. Mas eu tinha plena noção de que eu estava fazendo algo errado, muito grave. Dentro do seu contexto ali, junto com seus amigos, qual o papel que você desempenhava naquele grupo? Você era líder? Que tipo de temperamento que você tinha, né? Que papel você exercia ali dentro? A partir do momento que eu comecei a me envolver, eu percebi que a grande maioria não ficava muito tempo em liberdade e era preso porque eram os horários de droga. Então, como eu era mais lúcido, eu procurei a me envolver com pessoas que não eram muito envolvidas com droga. Então, por eu raciocinar melhor e ter assim, um instinto de liderança que nem eu mesmo sabia, praticamente isso foi uma coisa natural que aconteceu. As pessoas viam que eu tinha uma capacidade de liderar, de ver as coisas, de enxergar, mesmo pessoas aí bem mais velhas do que eu. Tanto que eu fui o último a ser preso de todos os marginais que eu conheci. Você foi preso quantas vezes? Uma única vez. É mesmo? Uma única vez. Eu, assim, quando a situação ficava difícil, que eu era delatado, que eu usava nomes, passei a usar nomes falsos, então eu mudava de estado no sul do Brasil. E nem minha família nunca soube de nada. A minha família só foi saber quando eu fui preso. Meu pai tinha algumas desconfianças, assim, mas ninguém sabia de nada. Eu levava uma vida, assim, sem suspeita para as pessoas que me rodeavam. Qual foi a sua projeção dentro desse mundo da marginalidade, né? De pequeno adolescente nas ruas que roubou na feira só para comer, você chegou aqui, passando por que caminhos? Olha, de pequenos furtos, assim, já rapidamente para assalto à mão armada mesmo. Eu pratiquei, assim, muito poucos furtos.
eu já parti logo para assalto à mão armada mesmo, até eu ser preso. E você chegou a participar de gangues, de quadrilhas? Sim. E, já depois de 16, 17 anos, eu que liderava, eu que tinha. Você tinha 16, 17 anos e já Sim, liderava? Sim, já morava sozinho, tudo. Por que você foi preso? Eu fui preso por justamente confiar em alguém que eu achava que eu devia confiar e contar meu nome verdadeiro e levar a pessoa na minha casa, ou seja, é algo que não se deve fazer. Alguém que vive no submundo do crime, não se deve queimar o seu endereço, como se diz na gíria da malandragem. Eu levei essa pessoa porque eu achava que eu confiava, contei meu nome verdadeiro, quem eu era, tudo. Passamos a ter uma vida social, eu e essa pessoa, confiar nele. E ele foi preso com uma outra quadrilha, sem eu saber que ele estava assaltando com outra quadrilha, e ele foi torturado pelos policiais e me delatou. Puxa, você lembra de alguns momentos assim de reflexão nesse período? Quanto tempo que você ficou nesse mundo até ser preso? Até eu ser preso? Dos 15 anos até os 19 para 20. Então, nesses 5 anos que você ficou nesse submundo, você se lembra de momentos de reflexão, de busca de Deus ou não teve isso? Olha, teve uma vez que eu estava passando em frente a uma igreja evangélica, eu não tenho a mínima noção que igreja que era aquela, e tinha uns jovens na escadaria da igreja tocando violão e cantando música que falava de Deus. E eu parei e ouvi eles cantando e eles me convidaram para entrar naquela igreja. As minhas pernas tremeram e eu fiquei com muita vontade de entrar, mas eu fugi dali assim, como se alguma coisa terrível fosse acontecer comigo, com medo. Eu já sei por que eu não entrei. Uma autocondenação. Exatamente, eu já sei, né? Eu fugi do Espírito Santo naquele momento, né? É. João, você tinha conhecimento de igrejas, de outras religiões? Qual era a sua noção, por exemplo, de crente naquela época? Eu tinha. A minha mãe costumava dizer que, porque ela ganhou uma Bíblia do meu avô, que existia um povo que eles guardavam, seguiam o que a Bíblia dizia. Ela falava que eram os sabatistas. Aquilo ficou, sim, muito vivo na minha memória, mas nunca vi uma igreja que tivesse esse nome, nem nada. Sua realidade estava totalmente exatamente. distante. E aí, com 17 anos, eu reencontrei a minha mãe, que estava já em fase terminal, num hospital com leucemia, e minha mãe, ali dentro, ela se converteu. Eu não sei que igreja, não tive tempo de saber disso. E ela me falou que não deveríamos adorar imagens, estátuas, que ela ali aprendeu sobre o verdadeiro Deus. Se um dia eu tivesse em dificuldade, que eu apelasse a Jesus, que ele iria cuidar de mim. Então, João, nesse momento aqui, a gente vai dar uma paradinha na nossa conversa para continuar daqui a pouco. Como você percebe, um rapaz totalmente envolvido no submundo do crime, mas num determinado momento se encontra com a mãe e recebe da mãe uma mensagem espiritual. E agora, quais foram os caminhos que levaram esse jovem a ter uma mudança de 180 graus em sua vida? É isso que a gente sabe daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além.
E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o João Carlos Pereira Trindade. E ele vinha contando no bloco anterior de uma infância conturbada, acabou saindo de casa, foi morar nas ruas, envolveu-se no submundo do crime. E em um momento da sua vida, ele teve um contato com sua mãe já à beira da morte e ela passou para ele mensagens espirituais. João Carlos, depois desse momento, né, em que você se reencontrou com a sua mãe, recebeu dela essa mensagem tão forte, espiritual, você acabou voltando para o mesmo mundo. Sim. E aí fui preso, antes de completar 20 anos, eu fui preso. E você foi preso em que estado? Eu fui preso em Santa Catarina, no interior, delatado pelo meu melhor amigo, mas quem levou a polícia onde eu estava, que sabia, era o meu pai. Olha. Então eu fui traído pelo meu melhor amigo e pelo meu pai. Eu já tinha um relacionamento ruim com meu pai. Então durante muitos anos eu passei a odiar o meu pai. Olha. Porque aí Satanás tinha assim destruído qualquer senso de autocrítica que eu ainda tivesse e eu culpava então só o meu pai pela escolha errada que eu fiz na minha vida. Entendi. E como que você veio parar em Carandiru, no São Paulo? Então eu fui preso no Sul, meus processos eram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Somaram quase 50 anos de reclusão, eu tinha mais 2 anos de medida de precaução, era quase uma prisão perpétua, porque eu teria que passar aqueles 2 anos sendo avaliado por psiquiatras, psicólogos, e eu teria que cumprir pelo menos 30 dessa pena e daí passar aquele tempo todo em observação. Então eu me tornei um preso muito problemático, eu liderava rebeliões, tentava fugir, não aceitava a disciplina dos presídios, e então eu fui transferido para São Paulo, trocado por presos do crime organizado em São Paulo, que também davam muito trabalho aqui em São Paulo. Então eu vim em agosto de 1985, já cumprindo já quase 7 anos de prisão, eu vim para o Carandiru, onde fiquei 10 anos e 4 meses. O que passou pela sua cabeça naquele momento daquela rebelião histórica que teve no Carandiru em 1987? Eu pensei que eu ia morrer, porque 2 dos meus melhores amigos estavam envolvidos. Era diferente daquele massacre que virou filme, etc., na casa de detenção. Um dos presos morreram assim, deitados, indefesos. Essa rebelião na qual eu estava, os presos tinham armas, foi uma tentativa de fuga fracassada. E 2 dos meus melhores amigos estavam envolvidos e insistiram muito para que eu participasse, eu não quis. Então, quando aquilo tudo deu errado e a polícia invadiu, os presos reagiram. Morreram presos, mas morreram reféns também. Então eu tinha muito medo de, na hora daquela invasão, eu também morrer por ser um preso muito visado. Você acha que ter sobrevivido àquela rebelião foi um milagre para você? Foi, porque foi o dia que eu fiz a primeira oração da minha vida, mesmo sem balbuciar uma palavra. Como assim fez a primeira oração da sua vida? Eu nunca tinha orado, né, nem nada, nem sabia. E até então eu não sabia que aquilo era uma oração, hoje que eu sei, né. Lembrei da minha mãe, de tudo, e engraçado que eu cheguei muitas vezes a pensar em suicídio dentro da prisão, porque eu achava que eu não ia sair mais, né. Mas naquele momento eu entendi, hoje, conhecendo o plano de Deus, que nós não nascemos para morrer. Eu não vivia mais, eu vegetava, não tinha mais contato com família, com nada, mas naquele momento eu não quis morrer. Me apeguei àquela vida miserável que eu vivia, daquele jeito, e pedia o que minha mãe tinha me ensinado, pedi a Deus que me salvasse. E falei, olha, se eu sobreviver dessa vez, eu prometo que eu entrego minha vida a Ti. Puxa Se o Senhor vida. existe de verdade, então salva a minha vida. A partir daí, João Paulo, dessa oração, né, que você fez, até você, de fato, entregar seu coração para Jesus, qual foi o caminho pelo qual você passou? Então, você vê que foi uma oração desesperada e ao mesmo tempo arrogante, né? Falando assim, o Senhor existe, salva a minha vida, né? Então, aí os meus amigos até ficavam espantados, nossa, como você sobreviveu e tal. Mas eu não falava isso para eles. Eu falava que nada, eu não vou morrer fácil, aquelas bobeiras tudo. Mas daí quando eu ficava sozinho comigo mesmo, eu me sentia envergonhado, porque eu sabia quem tinha me salvado. Mas eu fui enrolando tudo, até que eu encontrei um amigo em Curitiba, onde eu retornei para responder um processo,
e que eu contei essa experiência para ele e ele conhecia muito de Deus, ele tinha uma vida muito triste desde a infância, entrava e saía de cadeias, e um dia ele teve em contato com a igreja adventista. E eu falava para ele assim, olha, ele falava para mim que eu tinha que entregar minha vida para Jesus, porque se eu não entregasse minha vida para Jesus, eu seria ele amanhã. Ele já era um senhor de 50 e poucos anos, mas parecia que tinha muito mais de tanto sofrimento. E os psicólogos, psiquiatras, eles viam algum resquício de valor ético e moral ainda preservado em mim e se apegavam nisso para tentar me reabilitar. E eu zombava. Mas aí esse homem disse uma coisa maravilhosa para mim. O que ele disse? Ele falou assim, João, se você não aceitar Jesus, você vai ser eu amanhã. Isso te marcou? E eu li para aquele homem que não tinha família, não tinha mais sonhos, não tinha saúde. A minha alma gelou naquele momento. Imagino. E era tudo que eu não queria. Eu falei, Pedro, mas olha, existe uma igreja que seja idônea, que seja uma coisa com a razão, sem fanatismo, sem essas coisas, porque eu tenho visto tanta coisa errada. E aí que ele me falou que ele conheceu a igreja adventista, que ele gostou e tal. E aí eu perguntei, que qualquer um perguntaria, então por que você não aceitou? E aí ele falou para mim a maior mentira que o inimigo, que Satanás quer que eu e você acreditemos. Ele falou para mim, é tarde demais. Puxa. E eu lamento tanto de não ter o conhecimento que eu tenho hoje para dizer para ele que nunca é tarde demais para Jesus. Agora, João, a partir dali, até você de fato encontrar essa esperança, né, que brotou dentro do seu coração, como é que aconteceu? Aí foi rápido, após esse encontro, eu voltei para São Paulo, para o Carandiru, já com o endereço de uma senhora que tinha mandado literatura e estudos bíblicos para ele numa prisão no interior de São Paulo. Nossa. E eu gravei aquele nome Você gravou de isso? cabeça, o endereço da igreja, Rua Taguá 88, bairro da Liberdade. Olha. E eu mandei uma carta pedindo uma Bíblia e falando para ela se era verdade que Jesus podia me perdoar. Porque eu achava que não tinha perdão para mim. Eu só queria ter paz e ser perdoado. Porque eu achava que eu já estava marcado para eu viver eternamente no fogo do inferno, que era o que eu conhecia. Olha. E eu queria uma Bíblia. E essa senhora, nossa, ela ficou desesperada, assim, para me confortar e tudo. E ela falou, eu não quero só te dar uma Bíblia, eu posso te visitar? Então Deus tinha um plano para mim, porque naquele tempo podia entrar 4 pessoas no hall de amigo como visita. Olha. Hoje ela não entraria nunca, só pode entrar parente de primeiro grau. E ela passou a me visitar todos os domingos, me dar estudo, me incentivar. Ela me adotou como um filho. Puxa, que dentro da coisa. penitenciária. João Carlos, desculpa, você se lembra do seu momento mesmo de entrega, em que você falou, Senhor, eu quero aceitar os teus princípios? Como é que foi esse momento? Eu comecei a estudar a Bíblia e vi que a minha única saída era realmente entregar a minha vida para Jesus, mas eu tinha vergonha. Durante muitas vezes eu zombava daqueles que aceitavam Jesus dentro da prisão, aquelas coisas todas. E aí eu pedi para essa senhora me ensinar a orar. E ela falou, orar você abrir o coração a Jesus. E eu tinha muito orgulho que eu não dobrava o joelho para ninguém. Então, numa noite de sexta-feira, eu não queria mais jogar futebol, porque eu jogava futebol no sábado. Eu falei, Senhor, eu vou abrir a Bíblia e eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E eu abri no livro de Romanos e quando cheguei no verso 16 eu encontrei essa resposta. Lá Paulo estava dizendo exatamente essas palavras na minha linguagem. Eu não me envergonho da Bíblia, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha. Então eu caí ajoelhado, comecei a chorar, eu não sabia quantos anos que eu não chorava. Quando eu parei de chorar, eu falei, Senhor, eu não quero mais essa vida. O que sobrou da minha vida, eu estou entregando nas suas mãos. Eu não sei o que fazer, mas sei que o Senhor pode e eu quero ser transformado por Ti. Poxa. E aí no dia seguinte eu saí já com a minha Bíblia na mão e todo mundo ficou espantado. E muitas pessoas, sai dessa vida, isso daí é utopia, isso é coisa pra gente fraca, isso é lavagem cerebral. Você vai sair daqui, você vai ver se os crentes vão te acreditar em você, vão te dar emprego, você vai ter que pedir esmola na rua, todas essas coisas desanimantes. Pois é, a partir dessa coisa, né, de você vai sair daqui, vai ver e tal. Bem sucintamente, João Carlos, eu sei que Deus operou vários outros milagres na sua vida, mas fala pra gente hoje, como que está a sua situação hoje? Então, eu saí quase 10 anos antes do tempo previsto da minha pena, Deus fez grandes milagres. Aquela senhora se tornou minha sogra, me casei dentro da penitenciária com a filha dela, tivemos uma filha, tenho uma filha linda hoje, eu já tenho uma netinha de 1 ano, e
diferente do que essas pessoas falavam, os crentes acreditaram e apostaram e me adotaram também. Eu trabalhei durante 5 anos em evangelismo público com o pastor Roberto Mota, que foi um irmão, um pai para mim. Trabalho há 11 anos no Hospital Adventista de São Paulo, como técnico de enfermagem, no centro cirúrgico. Já ganhei todos os prêmios que a empresa oferece, como funcionário do mês, do trimestre, do ano. E sou um missionário voluntário. Onde me chamam, eu vou, conto meu testemunho, para encorajar outras pessoas. A gente não tem dúvida mesmo de que você é um milagre vivo de Deus. E a gente fica muito feliz de ter esse privilégio de ter você aqui com a gente hoje. Mas nós temos um momento aqui no nosso programa, João Carlos, que é o momento de umas perguntinhas rápidas. Pergunta ping-pong. Então eu vou falar para você uma palavra, você diz para mim o que te vem à mente, tudo bem? Vida. Um dom maravilhoso, o maior de todos os dons. Beleza. Beleza é brilho dos olhos, brilho do caráter, amor. Para mim, amor é a síntese da beleza é o amor. Pai. Pai para mim, eu sempre fui órfão de um pai vivo, mas quando eu encontrei a Jesus, eu nunca mais me senti órfão. Pai Perdão. A maior grandeza do ser humano, junto com o amor, é o perdão. Um privilégio. Viver. Um pedido. Jesus, quero te servir. Um medo. Não poder ser útil. Uma grande verdade. Jesus pode tudo. Uma grande mentira. É tarde demais. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João Carlos, o que mais que a gente pode desejar para você, a não ser vida longa, agradecer por essa honra, por esse privilégio, agradecer pela bênção que você é, que você continue sendo esse esteio, que Deus abençoe muito a sua família. E como você vê, terminamos nosso programa 180 Graus do Ponto da Virada emocionados, mas muito felizes por ouvir esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.